Amém, amados? Podem assentar. E nós estamos aqui na segunda noite do Peniel. E o Senhor tem feito já muitas coisas. E nós nos alegramos por isso. Amém? Então você pode abrir a tua Bíblia lá em Gênesis 32. Amém? Aleluia. Gênesis 32, a partir do versículo 22, que é o tema do nosso Peniel, diz assim: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão, acho que é até o 32, né? Essa parte de comer o tendão não interessa para essa noite, amém? Até o 32. Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Amém, amados? Então, nós ouvimos ontem já algumas coisas sobre Jacó. Na verdade, quem está aqui desde o primeiro Peniel, já há 35 Peniéis que ouve alguma coisa sobre Jacó. Porque esse tema já é o tema, automaticamente do Peniel, mas esse ano o Senhor trouxe especificamente com um propósito, que nós estaremos descobrindo nesses dias. Já estamos descobrindo, mas creio que ainda iremos saber muito mais ainda do que Deus deseja falar conosco nesse texto. Como o irmão Jorginho falou ontem, quando ele soube que seria esse tema, ele falou: meu Deus, 35 Peniéis sendo ministrados, o que sobrou para nós ministrar? Mas a palavra do Senhor, ela é linda, porque ela sempre traz algo novo para nós. Mesmo sendo essa palavra, hoje o Senhor tem algo novo para nós. Amém, amados? Aqui, amados, eu queria começar com isso. Com essa questão aqui que Jacó, durante a noite, Jacó se levantou. Queria começar com esse pedacinho. Durante a noite, Jacó se levantou. Jacó estava agitado. Ele não conseguia dormir. Porque se ele se levantou, nós temos uma ideia de que ele estava deitado ou assentado. Mas como já era noite, nós entendemos que ele estava deitado. Mas ele não conseguia dormir. Eu queria ler aqui Gênesis, o primeiro versículo, 32 mesmo. O primeiro versículo que diz assim: Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus, por isso chamou o lugar de Manaim. Amados, aqui no versículo 32, no primeiro versículo, Jacó ele está no momento, num lugar e num momento maravilhoso, onde que ele percebe, ele está saindo, se você vai ler antes do 32, do 31, ele está saindo de uma fuga. Seus sogros, seus cunhados estavam perseguindo ele. E quando ele chega aqui, nesse momento aqui no versículo anterior, no último versículo do 31, ele consegue resolver a situação com seu sogro. Então seu sogro volta, se despede de suas filhas e volta. E aqui no primeiro versículo do 32, Jacó tem essa experiência, que diz: quando Jacó seguiu
viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou aquele lugar de Manaim. Nos colocando na situação de Jó, aqui nesse versículo, que ele estava tão aflito no decorrer da história, a aflição que ele estava. Por quê essa aflição? Porque ele tinha vencido uma situação com o seu sogro, mas isso não era o que mais dificultava a vida dele. Ele tinha um acerto para fazer com o seu irmão. E quando ele chega aqui, eu fiquei pensando nisso. Jacó aqui, nesse momento, nesse Manaim, vendo os anjos, por que ele não desistiu de prosseguir viagem? Por que ele não ficou ali? O que nós faríamos, amados? Estamos vindo de uma fuga, com crianças, com muita gente correndo, fugindo do sogro. Aí chega nesse momento, você tem esse refrigério, você vê os anjos e ali aquele acampamento, aquela coisa boa. O que nós faríamos? O que muitas vezes nós fazemos? Deixa para lá essa palavra que Deus, porque ele estava saindo das terras do seu sogro, voltando para casa, porque Deus tinha falado para ele: volta para a casa do seu pai. Então ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Mas esse voltar para sua casa incluía ele ter que acertar as contas, que ontem, né, nós ouvimos bastante sobre isso, sobre a questão dele ter uma dificuldade gigantesca com seu irmão, e após 20 anos ele tinha que voltar, ele tinha que acertar. Então ele estava agora aqui, nesse primeiro versículo, vivendo esse momento bom. Não é bom quando você sente a presença do Senhor e você fala: os anjos do Senhor estão aqui. O que Pedro fala ali quando ele tem aquele momento ali com Jesus e aquela glória ali? O que Pedro fala? Vamos acampar aqui, vamos ficar, vamos morar aqui. Vocês lembram daquela passagem, né? Quando Pedro está ali, Jesus é transfigurado, e aquela glória enche aquele lugar. Pedro, ele fala: vamos ficar aqui. E aqui neste momento que Jacó está ali naquele lugar e percebendo os anjos, que delícia. Mas ele continua a viagem, porque ele tinha uma palavra e ele queria seguir ele queria ser obediente àquilo que Deus tinha falado para ele. E quando ele chega aqui nesse momento, que ele sabe que, se você continuar a história, até eu motivei algumas irmãs, né? Leiam Gênesis, aí a história todinha de Jacó, que você vai ficar mais atento ainda. Aqui no Peniel. Quando ele chega, amados, aqui, ele está aflito, porque ele tem a notícia, também ouvimos ontem, né? De que seu irmão está vindo encontrá-lo, com 400 homens, imagina. Uma situação, uma briga de 20 anos para resolver, que foi 20 anos, mas agora o irmão está vindo. Então, o que você faria? Você não voltaria para esse Manaim, ao invés de atravessar o Jaboque? Poxa, para quê? Porque, amados, Deus, embora Jacó, ele fosse essa pessoa assim que a gente percebe, e ouvindo também ontem, que ele não tinha assim aquela experiência com Deus, mas ele era abençoado. Hoje, a igreja, o que a igreja mais quer é ter experiência com Deus, ou quer ser abençoado? Ter bênção nas suas finanças, prosperar. A igreja de hoje, ela é muito parecida com Jacó, até antes do Jaboque. Porque Jacó, ele tinha as dificuldades dele, os defeitos dele, as deficiências de caráter dele, mas ele era continuamente abençoado por Deus. Quando ele chegou em Padã Arã, ele tinha apenas um cajado, mas quando ele sai de Padã Arã, ele é um homem muito rico, porque Deus abençoava, embora o seu sogro enganasse, fizesse tantas coisas, mudasse o seu salário, mas Deus abençoava Jacó. Então, para um bom religioso, amados, o que mais falta? Não falta mais nada. Eu vou querer resolver problemas do meu passado? Não, eu estou bem aqui, estou vendo anjos, sou um homem próspero, rico, Deus tem me abençoado. E se ele falasse: Deus, eu não quero voltar, eu não quero passar por essa situação, fazer minha família passar por isso, eu quero ficar aqui.
Deus ia continuar abençoando Jacó, porque o Senhor já estava fazendo isso com ele. E ele já era um homem muito próspero e muito abençoado. Mas ele decide seguir em frente. Ele decide seguir em frente sem saber o que ia acontecer. Claro que ele estava cheio de estratégias, fazendo 2 caravanas. Vou mandar uma e depois, isso antes do Jaboque. Mando uma na frente, se o meu irmão conseguir matar alguns escapam. Então ele estava cheio de estratégias humanas para enfrentar aquela situação, mas ele estava indo, ele seguiu adiante. Ele saiu desse lugar aqui, que para um bom religioso estava ótimo, vendo anjos, sendo próspero, dava para acampar ali. Mas ele seguiu adiante. Então aqui nesse momento, quando entra aqui no versículo 22, ele está apavorado. Você percebe que ele está apavorado. Então diz assim que durante a noite Jacó se levantou, como eu disse, provavelmente estava deitado já, querendo dormir, não conseguia. Aquela situação que nós vivemos quando nós estamos naqueles conflitos. Alguém já viveu esse conflito daquela noite extensa, que não amanhece, que parece que aquela noite tem mais de 12 horas. Quem já viveu isso? Não, só eu, meu esposo, só. Ninguém viveu assim. Olha que bênção, né? Vamos ficar acampar aqui com esses irmãos aí. Vamos viver felizes para sempre. Mas eu sei que muitos já viveram essa aflição da noite, que o sono não vem e a cabeça fica. E planos e tantas coisas. E se a gente fosse colocar em prática tudo que a gente pensa quando perde o sono, amados. Que loucura que seria a nossa vida. Que a gente pensa, dispensa, faz, monta, constrói, destrói, faz aquela loucura. E aí chega de manhã, a gente não lembra de mais nada, só lembra que está cansado e que perdeu aquela noite. E Jacó estava nessa situação, então ele se levanta. Então ele levanta e ele toma uma decisão. E eu fico pensando na família, né? Tá lá as crianças dormindo, que criança não paga boleto, não tem preocupações. E as crianças estão lá, e aí o pai vai, acorda todo mundo e fala, vamos passar o Val de Jaboque, vamos atravessar. E eles ficam acordando, mas todo mundo foi na dele. E ele faz passar a sua família, as suas esposas, seus filhos e tudo que ele tem. Algumas versões falam, a minha fala todos os seus bens, mas existe acho que a versão até que o Jorginho leu, ele faz passar tudo o que ele tem. Tudo que ele tinha, tudo aquilo que ele se assegurava, tudo aquilo que ele olhava, porque ele pensava, eu tenho tudo isso, mas estou nessa aflição. Então ele pensou, vou ficar aqui sozinho e ver o que acontece. E ele fez passar tudo que ele tinha para o outro lado, a família e bens, tudo que ele tinha, e ele ficou sozinho. Ficou sozinho e de repente o homem já estava vivendo tanta coisa, né? Tanta aflição, e aparece um homem para lutar com ele. Olha que coisa boa de madrugada, né? Quando você pensa que já está difícil, piora. Mas ali ele entendia, porque Jacó ele tinha essa percepção, ele tinha isso, amados. Embora ele fosse esse homem que nós ouvimos muito, né? Sobre o seu caráter e tantas coisas, suas manobras, suas estratégias. Mas ele via os anjos. Ele tinha essa percepção. Então, quando chega aquele homem, ele já sabe que não é ninguém querendo fazer alguma coisa, querendo roubar. Não, ele já sabia, porque ele tinha. Se você vai ver a história de Jacó, ele tem outra experiência lá atrás, quando ele está indo para Padã Arã, ele tem uma experiência também, onde anjos subiu e desceu, ele viu uma escada e colocou o nome daquele lugar de Betel. Então ele tinha essa percepção. Então quando aquele homem chegou, ele sabia quem era. Então eles travam ali uma luta, que cada um pensa do jeito que quiser, né? Como será que foi essa luta? Será que... Dá a impressão que Jacó agarrou, porque ele não conseguia se soltar. É isso que a gente sempre pensa. Tem até uma música, né? Jacó segurou o anjo. Então nós temos essa impressão de que ele segurou, que ele agarrou. E ali eles travaram essa luta. Deixa eu me achar aqui.
Então Jacó, quando ele está nesse momento ali, vivendo tudo isso, e tem essa experiência de ser abençoado, porque ali daí o seu nome foi mudado, ele venceu. Naquele momento, o anjo declara, né? Você lutou e venceu. Você lutou com Deus e venceu como um príncipe. Amados, e aí eu fico pensando assim, voltando um pouquinho, que se ele ficasse ali em Manaim, amados, existia uma promessa e ele sabia disso, porque ele ouvia sobre o seu avô Abraão, ele ouvia sobre o seu pai, então aquilo estava nele, que existia uma promessa. E em Gênesis 12:2, existe essa promessa para Abraão que diz que de Abraão o Senhor faria uma nação, uma grande nação. Farei de você uma grande nação. E em Gênesis 25:23, Rebeca tem a experiência também de sentir os seus filhos mexendo. E ela pergunta para Deus o que está acontecendo. E Deus fala para ela, no seu ventre estão 2 nações. Então era debaixo, não era qualquer palavra, mas Jacó estava debaixo de uma grande promessa que Deus tinha para a vida dele, de fazer dele, acontecer na vida dele, aquilo que ele já tinha falado a Abraão e a Isaac. Então ele sabia disso. E nesse momento que ele trava essa batalha, que ele está angustiado, porque você percebe que ele está angustiado, mas quando ele vence, ele sai daquele lugar, aí você pensa, por que ele fala, me abençoe? Ele já era muito abençoado. Mas ele queria sentir aquele toque, porque fala ali, né, que ele abençoou. Porque, amados, às vezes nós pensamos muito, a nossa mente trava muito nisso. Nós queremos ser abençoados, nós só pensamos nas nossas finanças. Nós só pensamos naquilo que nós queremos terreno. E aqui, ele não precisava de uma bênção, ele já era muito, muito rico. Mas ele fala, não vai antes de me abençoar. E ali ele tem o seu nome mudado. Em 2 Reis, você pode abrir, por favor? Vamos sair um pouquinho aqui e já voltamos. Jesus. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? Aqui vai falar a história de Naamã. Eu vou ler aqui o versículo 1 e vou pulando alguns aqui, para nós ganharmos tempo. Amém? O primeiro versículo diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Então aqui, amados, eu queria sair um pouquinho de Jacó e falar aqui de Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria. Um homem que era admirado pelo rei, porque ele era um homem de batalhas e que tinha dado muitas vitórias à Síria. E aqui no versículo 5, o capítulo 5 mesmo, versículo 9, diz assim... deixa eu contar para vocês antes de chegar aqui, que eu quero contar para não precisar ler. Naamã, ele era esse homem, ele era o comandante do exército da Síria, mas ele tinha um problema, ele tinha lepra. Então esse homem, ele lutava, ele buscava uma cura, porque ele era um homem de alto escalão, porém ele era leproso. E aí ele tem uma serva, eu já quero pular rápido, né? Ele tem uma serva israelita. E ela fala para a esposa dele, olha, lá em Israel tem um homem lá de Deus, que ele pode curar, ela diz o meu senhor, né, que é Naamã. Então Naamã ouve essa história, de que essa serva, ele dá ouvidos ao desespero do coração dele, um grande comandante, de grandes vitórias, mas o desespero do coração dele faz ele atentar para aquilo que a serva dele, até a palavra dá a entender que era uma jovenzinha.
ele atentou para o que ela falou. E no versículo 9, ele diz assim, então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado. Então ele vai até Eliseu e Eliseu não vem lá recebê-lo com grande alegria. Ele fala para o mensageiro dele, manda ele lá mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aqui no 11 ele fica muito indignado, a minha versão fala indignado, diz assim no 11, Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então aqui, o que nós percebemos aqui neste homem? Muito orgulho e muita arrogância. Ele queria ser bem recebido. Ele queria ser honrado. Olha, venham ver, o comandante da Síria está aqui. E o profeta Eliseu, ele simplesmente diz: fale para ele fazer isso. E ele fica indignado. E aqui você percebe um homem muito arrogante, um homem muito orgulhoso. Então, ele dá meia volta e deseja ir embora. Mas, amados, os servos falam assim: puxa, mas o que tem? Se ele te pedisse uma coisa tão difícil, mas ele só te pediu para mergulhar lá no rio, então o que tem de mais nisso? Então ele decide fazer isso. E eu já ouvi algumas ministrações, sobre isso. A palavra não fala que ele tirou toda a sua armadura, sua capa, não sei o que o comandante poderia usar, mas a gente pensa, um comandante do exército já pensa nisso. Capa, uniforme, farda, armadura, sei. Então eu já ouvi isso, mas a palavra não diz que ele entrou e mergulhou, e a palavra só fala que ele mergulhou lá 7 vezes. Mas eu entendo que ele não iria mergulhar. Até eu lembrei de algumas bíblias ilustradas dos meus filhos, que quando traziam essa história, mostravam ele sem a capa, sem o uniforme na água. Então, o que eu entendo que isso realmente aconteceu. Ele precisou se despir de toda essa soberba, esse orgulho. E sabe o que eu quero ligar a essa situação de Jacó, amados? Que cada um de nós tem um Jaboque para atravessar. E Naamã também, ele precisou tomar uma decisão, porque Jaboque é um lugar de decisão. E ele teve que tomar uma decisão entre seu orgulho, sua arrogância, e ter que se despir num rio que ele desprezou. Não sei se o rio de Israel era sujo, mas ele dá a entender que o da terra dele, Damasco, era muito melhor do que o rio de Israel. Então ele desprezou. Então ele teve que tomar uma decisão. Se despir da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez, e mergulhar no rio Jordão. E aqui no versículo 5, no capítulo 5 ainda, versículo 17, a parte B, só vou ler o finalzinho dele, diz assim: de agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Então ele vai e mergulha no rio de Israel e ele é curado. A sua pele se torna limpa. É mais uma coisa para nós pensarmos que ele estava despido. Porque se ele percebeu que foi curado, ele não mergulhou e depois agora vou tirar toda a farda e ver como que eu estou. Mas ele diz que ele percebeu que a sua pele ficou limpa. Então agora aqui ele fala assim: de agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. No começo ele fala assim: o Deus
do seu Deus, porque você não invocou o nome do seu Deus. Agora ele diz o Senhor. Ele se torna, ele se rende. E agora ele considera Deus de Israel seu Senhor. E ele diz: de agora em diante eu nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus senão ao Senhor. Ele atravessou o Jaboque. Ele precisou se despir. Ele precisou largar, deixar passar o seu orgulho, a sua arrogância, para ter um encontro com o Senhor. E muitas vezes eu sei que o Espírito Santo já pode estar ministrando o seu coração. Qual é o seu Jaboque? O que você precisa deixar para poder atravessar o Jaboque livre? O que você precisa passar, perdão. O que você precisa passar o Jaboque? O que você precisa deixar passar para você ter um encontro com Deus? E eu queria ler também aqui Lucas. Lucas capítulo 18. Uma história que também nós ouvimos bastante. Lucas 18, do 18 em diante, diz assim, amém? Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. O 22 diz assim: quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então essa história do homem rico que tem esse encontro com Jesus. E ele se depara, no momento ele se depara no Val de Jaboque, e ele precisa tomar uma decisão. E ele não passa, ele não deixa passar, ele não se rende, ele não consegue abrir mão daquilo que é terreno. Ele não consegue deixar passar aquilo para ter uma experiência com Jesus, para seguir a Jesus, para ter uma experiência na sua vida de caminhar com Jesus, de ser um discípulo de Jesus. Porque ao deixar os seus bens, a sua riqueza, e caminhar com Jesus, seguir Jesus, ele se tornaria um discípulo de Jesus. E aqui nós não sabemos nem o nome dele. A Bíblia não fala, só fala um homem rico. Outras versões lá em Mateus tem a mesma história, fala um jovem rico. Nem o seu nome foi colocado, foi citado, amados. Porque ele esteve no Val de Jaboque, num momento de decisão, e ele não decidiu seguir a Jesus, mas ele quis permanecer com a sua riqueza e com as coisas terrenas. E Jesus fala para ele: você terá um tesouro no céu. Mas ele não conseguiu abrir mão e ele permaneceu ali, ele não atravessou. Ele não teve a sua experiência, ele não conseguiu abrir mão, ele não conseguiu decidir por Jesus, ele permaneceu. Então, dentro desses exemplos, amados, quando nós vemos agora voltando para Jacó, a decisão de Jacó mudou a sua vida. A decisão de Naamã mudou a sua vida. A decisão desse homem rico mudou a sua vida. Por quê? Ele perdeu uma oportunidade que com certeza ele sempre ficava pensando: e se? E se eu tivesse? E se eu tivesse conseguido? Vamos voltar lá para Gênesis 32. Queria ler novamente o versículo 24
ao 28. Diz assim: com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. E Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Então aqui, amados, eu queria dizer para vocês que Peniel é o resultado de uma luta. Peniel é o resultado de uma decisão. Por que você está aqui em Peniel? Por que você veio aqui? Talvez alguém fale assim: puxa, eu nem sabia que era Peniel, eu só vim. Agora você já está aqui. Você já está nesse lugar. Mas para você viver o Peniel nesses dias, você precisa entender que Peniel é o resultado do Jaboque. Peniel é o resultado de uma luta. E nós precisamos, como igreja, despertar. Nós precisamos, como igreja, nos levantar, amadas, de um jeito que Deus possa olhar para nós e falar: não, vamos lutar. Porque, como eu disse, a partir desse momento aqui, Jacó deixa de ser aquele religioso, aquele homem que estava confortavelmente bem financeiramente e tinha tudo. Ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha tudo de bom. Ele vivia em muitas guerras por causa da circunstância do seu convívio, das coisas que ele semeou, que ele viveu. Mas ele era um homem religioso, amados. E para mudar essa situação, ele precisou travar uma batalha, ele precisou tomar decisões. E nós, como eu disse no início, nós como igreja, nesse tempo, não falando só aqui da igreja local, mas no geral, nós somos uma igreja que estamos buscando muito a bênção de Deus em forma de finanças, de saúde. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero ter boa saúde, eu quero ter dinheiro no bolso. Da outra vez eu falei isso, né? Muita saúde, dinheiro no bolso. E nós, como igreja, nós temos vivido uma vida tão mista muitas vezes, por causa que nós não tomamos decisões. Porque nós não deixamos Deus mexer aonde Ele quer mexer. E aqui com Jacó, era algo tão grande, que se Jacó parasse lá em Manaim, ele não conseguiria, hoje não teria Israel. Porque a partir dali, de Manaim, quando ele prosseguiu, ele decidiu viver a promessa, o seu nome foi mudado, e assim nasceu a nação de Israel. Existia uma promessa em Abraão: de ti farei uma grande nação, e essa promessa se cumpre na vida de Abraão, de Jacó, e ali os seus filhos dão origem às tribos. Então uma promessa tão grandiosa, que ele poderia ter anulado lá em Manaim, porque estava muito bom lá. O que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, amados, é que nós precisamos nos movimentar. Nós queremos Peniel, nós queremos ver Deus face a face, mas para isso você precisa passar o Val de Jaboque, você precisa estar ali e lutar. Você precisa deixar passar tudo aquilo que te prende. E você sabe o que te prende. O Senhor, o Espírito Santo, o Senhor deu o Espírito Santo para nós, para nos ajudar, para ser esse farol na nossa vida, para ser essa pessoa que diz. E nesse momento Ele já está falando com você, e você sabe o que você precisa deixar. Naamã era o orgulho, era a arrogância, mas ele teve um encontro com o Senhor. E cada um de nós, amados, nós não podemos passar esse Peniel e ser mais um, é 35, o ano que vem 36, e assim sucessivamente nós estarmos aqui apenas para cumprir um ritual
religioso, porque se nós não travamos uma batalha, se nós não estamos nesse Peniel para uma mudança de vida, vai ser só mais um ato religioso nosso como Batista Betel. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar como igreja e sair desse lugar, sair de Manaim, onde nós queremos só ficar vendo anjos. Ah, está tão bom a presença de Deus estar aqui. Nós temos um povo para conquistar. Assim como Jacó, Batista Betel tem uma promessa de conquistar essa cidade, essa nação. Existe uma promessa para nós conquistarmos essa cidade, conquistarmos esse estado, essa nação. Amados, e nós precisamos entender isso, quão sério é e quão grande é. Porque senão nós vamos passar o Peniel e ele será mais um momento religioso. E depois vai vir a festa dos tabernáculos, mais um momento religioso, que nós cumprimos a nossa agenda de 2025. Porque na nossa agenda de 2025, nós temos o Peniel no início do ano, depois o Marcados no meio do ano, e depois nós temos a festa dos tabernáculos e encerramos o ano religiosamente. Sem uma mudança, sem um clamor, sem um coração quebrantado. Da mesma maneira entramos e saímos de um ano após ano com atos religiosos, com agenda religiosa. A agenda da igreja é importante, sim, é importante para caminharmos. Mas agora essas agendas, amados, não pode ser uma agenda religiosa, onde nós por que você veio para o Peniel? Qual é a maior motivação? Isso foi perguntado ontem. Qual a maior motivação de você estar aqui? Por que você está aqui? Porque Peniel, porque lá no quinto, eu babei, eu chorei, rolei na lama. Porque nos outros Peniéis era assim, era lugar de lama, toda vez chovia, caía barraca, era aquela loucura. E nós tínhamos a presença do Senhor muito forte, nós rolávamos e realmente gritávamos, éramos batizados no Espírito Santo, éramos renovados. E talvez por causa do quinto Peniel, do quarto, não sei qual que te marcou mais, que você está aqui hoje, apenas querendo viver algo que já passou. Já passou. Hoje o Senhor tem desejado levantar uma igreja guerreira, uma igreja que seja relevante, uma igreja que seja notada de uma maneira diferente do que as outras estão sendo, do que a mídia está vendo, do que a nojeira que a igreja é hoje. Deus quer levantar uma igreja relevante, uma igreja que tenha testemunho lá fora. Não uma igreja que quer ficar vendo anjos, que quer ficar vendo a presença de Deus, sem uma movimentação, sem uma renúncia, sem uma vida de santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus? Por que Jacó teve essa experiência? Por que ele teve essa experiência? Porque ele lutou, ele deixou passar tudo aquilo que prendia ele. Ele deixou e ele lutou. Então ele teve essa experiência de ver Deus face a face. E a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver a Deus nesse Peniel? Peniel significa ver Deus face a face, ou a face de Deus. Mas para Jacó ficou muito pessoal. Peniel significa a face de Deus, mas Jacó diz: vi Deus face a face. Agora uma igreja quer ver a Deus vivendo uma vida de pornografia, de tantas coisas erradas que você sabe que você está fazendo. Uma igreja sem santificação. Por que você veio nesse Peniel para ver Deus face a face? Por que você está aqui? Você precisa primeiro consertar a sua vida. E esse é o momento. Você quer sair daqui marcado? Eu quero sair desse Peniel marcado. É o que todo mundo fala. É o que todo mundo deseja. Mas é renúncia, amados. Renúncia. Santificação é dizer: Senhor, eu não quero isso, não cabe na minha vida. É entender que você precisa tomar algumas decisões. Você precisa fazer aquilo que tem te travado, que tem te segurado longe da face de Deus. O que é que tem te segurado longe da face de Deus? É isso que você precisa entender. O que tem te segurado longe é o meu líder é muito devagar. E nós sempre queremos terceirizar o nosso pecado. Queremos sempre lançar o nosso pecado para outro. Temos dificuldade de liberar perdão por coisas que já passaram e nós ficamos remoendo e sempre queremos achar alguém para colocar a culpa do nosso pecado, da nossa dificuldade de caminhar. Eu não caminho bem por causa que eu estou numa célula. A minha célula já tem 10 anos com as mesmas pessoas. E todo mundo, eu conheço o defeito de todo mundo. E nós sempre queremos fazer isso.
Mas o Senhor quer marcar as nossas vidas nesse Peniel. Se você veio para o Peniel, eu não sei se amanhã vai estar mais cheio, mais vazio. Se você hoje está entendendo o que é Peniel, você precisa tomar uma decisão, senão não vai fazer sentido você estar aqui. Não estou tocando ninguém. Se amanhã tiver menos pessoas aqui, eu vou falar: Deus, será que eles entenderam? Não estou dizendo que você não pode, não deve vir. No Peniel nós temos ainda muitos dias de Peniel. Mas se você não entender o que é Peniel, o que é o Jaboque, não faz sentido, amados. Então nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos avançar e não viver mais um Peniel. Não viver mais um Peniel aqui. Então estou aqui. Tenho orgulho porque eu estou desde o primeiro. Que ontem o Jorginho perguntou, né? Quem está desde o primeiro? Quem está desde o segundo? Amados, não vamos deixar esse Peniel ser mais um acontecimento na nossa agenda, um ato religioso. Mas vamos de fato e de verdade viver um Peniel nesses dias. Amém, amados? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Senhor. Você pode se colocar em pé, e se você entendeu, e se o Espírito Santo está aí mexendo dentro de você, comece a dizer: Senhor, eu quero deixar passar na minha vida isso tem me prendido. Comece a dizer, comece a quebrantar o seu coração, comece a chamar a atenção do Senhor, para que Ele venha e trave agora com você uma batalha, uma guerra, e diga: filho, sim, eu vou te abençoar. Comece a chamar a atenção do Senhor. E sabe como você pode chamar a atenção do Senhor? Um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que move o coração do Pai. É esse coração que se humilha, que busca, que deseja, que fale para o Senhor: Senhor, eu não quero ser um religioso, eu não quero ficar em Manaim, eu não quero ficar apenas vendo anjos, eu quero ver o Senhor face a face, eu quero ver o Senhor face a face e a minha vida ser transformada. Eu não quero mais um Peniel, eu não quero mais um Peniel.